Oi, galerinha. Oi, Se inscreve no canal e deixa o like. Eu sou o Fabrício e esse é o canal da Manu. Sim, mas o nosso canal é Stitch e Angel. Não, o seu que é? O meu não é não. O meu... O dele é do Meia-Aranha. Não, do Meia-Aranha não. Ou do Hulk. É do papai esse vídeo. Mas ele fez família. Gente, a gente tá aqui na praia. Aqui é areia pro mato. Mas o coqueiro. Coqueiro. Mas tem coco também. Coquinho pra tomar água. Tá crescendo o coquinho. É, porque se fica pequeno aí já vai gastar água. É isso aí, galerinha. Se inscreva no canal. E deixa o like. E deixa o like, se Deixa o like inscreve e fui! Tchau. Aperta. Que